estás aqui neste vídeo é porque queres saber mais sobre técnicas de pintura e hoje vamos falar sobre como limpares as tuas trinchas de verniz. Se estás à espera de uma receita rápida, imediata e eu dizer-te exatamente o que é que precisas, não é bem isso que vai acontecer aqui. Vai haver uma explicação mais técnica e mais completa. Por isso, para tudo o que estás a fazer, eu vou-te falar em 8 pontos tudo aquilo que precisas de saber para fazeres a tua limpeza da trincha com várias dicas e um contexto sobre os vernizes, porque é importante perceber todo esse ambiente. E o ponto 1, começamos com a explicação do que é um verniz e a sua composição. Enquanto que no óleo temos os pigmentos e o óleo, e por isso é que normalmente usamos os solventes e o óleo para diluir as tintas do óleo, e a água e o sabão, logo que o sabão dilui a gordura, por isso é que normalmente funciona a limpeza dos pincéis e das trinchas com água e sabão. Aqui isso não pode acontecer, porque na composição dos vernizes temos uma resina e temos um solvente. E não há óleo aqui no meio. Precisamos então de o mesmo solvente que foi utilizado para diluir esse verniz, é o mesmo que vai diluir a tinta. Por exemplo, temos aqui estas partículas sólidas que são a composição do verniz da Amar e é com ele que trabalhamos na Dartecor. E para isso é preciso um solvente que vai tornar estas partículas sólidas em líquidas. E assim, depois de aplicarmos o verniz, ele passa de líquido a sólido novamente após a evaporação desse solvente. Por isso, o contexto de entendimento aqui do que é um solvente é muito importante. Um solvente, algo líquido, que torna uma matéria sólida em líquido também e que estão todos no mesmo ambiente. Algo mais comum para vocês entenderem é quando, por exemplo, juntamos água e açúcar, ok? Se pusermos essa composição, essa mistura a ferver ou em cozedura, vai criar de novo a parte sólida do açúcar porque a água evaporou. É exatamente este o contexto do solvente. E é isto que é muito importante percebermos para entender o porquê de parte do óleo e do verniz ser algo aqui diferenciado. E então, também temos diferentes tipos de verniz. E eu acho que aqui é que há a principal confusão de limpar as trinchas e os materiais e lidar com os vernizes. Porquê? Porque nem todas as marcas usam a mesma resina, a tal partícula sólida. E diferentes partículas sólidas precisam de diferentes solventes. Por isso é que no mercado existem diferentes tipos de vernizes, logo vão precisar de diferentes tipos de solventes. Por isso é que eu não te consigo dar uma resposta rápida, imediata e precisa, porque existem inúmeras possibilidades de limpar as trinchas após a aplicação do verniz. No caso da Dartecor, nós usamos apenas a resina da Amar. E a resina da Amar usa para a sua dissolução o White Spirit, a terbentina ou o solvente sem cheiro, que são exatamente os mesmos solventes que tu usas na tua pintura. Por isso torna-se muito mais fácil, muito mais imediato a trabalhabilidade de usar os mesmos produtos que usas no teu dia-a-dia como médium na tua pintura para limpares e diluires os vernizes e limpares as tuas trinchas. E já vamos então entrar no ponto 4, ponto 2 de diferentes tipos de vernizes e no ponto 3, consequentemente, diferentes tipos de solventes, porque lá está, diferentes tipos de resinas pedem diferentes tipos de solventes. E vamos então para o ponto 4, que é como limpar a tua trincha de verniz. E é com esse solvente que faz parte da constituição do verniz que tu vais limpar as tuas trinchas. É apenas esta a única forma que deves pensar para limpar o teu material. E no caso do verniz da Amar da Dartecor, usamos então solvente sem cheiro, que serve perfeitamente para fazer essa limpeza. E vamos para o ponto 5, que basicamente é como limpar a trincha que tu usaste para aplicar o teu verniz. Logo, no recipiente que tu utilizaste para aplicar o teu verniz, fica já aqui uma dica do processo de aplicação. Nunca vertes diretamente o verniz na tela. Isso é um erro crasso, porque não controlas a quantidade de verniz que anda à superfície da pintura. Usa sempre um recipiente externo e a trincha vai mergulhar para depois aplicares na tua pintura. Esse recipiente, tu guardaste de novo o verniz que não foi utilizado e é lá que vais colocar só solvente e vais mergulhar a trincha várias vezes e ir limpando com papel absorvente. E durante esse processo em que estás a limpar a trincha, usas sempre papel absorvente e vais removendo os excessos, sempre que vão ficando na trincha, e no final de todo esse processo envolves a trincha no papel absorvente e fazes uma espécie de um embrulhinho aqui e deixas a trincha a secar com o papel absorvente em volta e assim, ao longo do tempo da secagem, o papel vai ajudar a absorver o excesso de solvente que ainda lá está. Dica número 6. Usa sempre a mesma trincha para aplicar o verniz.
Não uses esta trincha hoje para verniz e amanhã para pintar e depois voltas para verniz, porque vai haver sempre aqui algumas contaminações que vão existir na trincha, por isso, obrigatoriamente, investe numa boa trincha. Nada de trinchas antigas, nada de trinchas velhas. Não recomendo as esponjas, como já viste no anúncio. Evita isso. Investe numa boa trincha, pelo macio, finas, que tenham alguma consistência, mas que sejam macias. Que o pelo não seja muito longo e assim consegues ter um maior controle sobre a aplicação. Usa só essa trincha para aplicar o verniz e não fiques sempre a mudar de material para diferentes processos, porque isso vai-te ajudar a manter um trabalho mais coerente. E dica número 7. Se a trincha ficar ligeiramente rija, como está esta aqui, após a secagem, e vamos ver aqui em comparação com esta aqui está nova, ela está completamente fluida, mas temos esta aqui que está mais rija, porque esta já foi utilizada para aplicar verniz, e é normal isto acontecer, mas ela não está de todo estragada. A próxima vez que fores utilizar, se for no mesmo tipo de verniz, atenção, porque tem que ter o mesmo tipo de solvente, vais mergulhar e ela vai voltar a ganhar flexibilidade e vai estar impecável para aplicar de novo o verniz. E agora a última dica, e que considero das mais importantes, e é que quase todos nós falhamos, eu inclusive também já falhei muito nessa parte, que são as regras de proteção, mas que são muito importantes. Vamos imaginar então 2 cenários. O primeiro é que vais aplicar verniz de forma muito pontual, vamos imaginar uma vez por ano, e por isso é uma coisa muito esporádica e não queres investir grande coisa em materiais de proteção porque é um ato único. Nesse caso, e isto também inclui o próximo passo, que é um local bem ventilado, se possível no exterior, e aplicas o verniz sempre no final do teu horário de trabalho. Tu aplicaste o verniz, deixas ali a secar e sais e deixas aquele local pelo menos durante 24 horas sem que ninguém entre naquele espaço. Se não tiveres essa possibilidade de estar num espaço externo, janelas abertas, portas abertas, para que haja correntes de ar e para que respires o mínimo possível do solvente com que vais estar ali em contacto. Segundo cenário, já és um pintor que trabalha constantemente, enverniza constantemente, tens sempre obras e pinturas a sair do teu ateliê e precisas de envernizar todas as semanas, todos os meses. Aí já recomendo que tenhas muito mais critério no cuidado que tens durante o teu processo de pintura e, consequentemente, de envernizamento. E para isso, luvas de nitrilo. Eu prefiro as de nitrilo em vez das látex, são muito mais resistentes e protegem-te muito mais. Depois, esta máscara, que há muita gente que acha que eu exagero, mas quando já há alguma frequência, quando já há alguma recorrência neste processo e outros processos onde vais usar solventes com maior volatilidade e com mais frequência, é importante o uso desta máscara. Se depois quiserem saber mais especificidades sobre esta máscara, máscara de químicos, as máscaras do Covid não funcionam, usem apenas máscaras de proteção química. Muito importante. O investimento não é nada por aí além, tendo em conta que vocês vão usar isto a longo prazo e é a vossa saúde que está em risco. Por isso, tenham muito em atenção esta questão. E resumidamente, estão feitos os 8 pontos. Espero que tenhas percebido todo o contexto aqui do que é necessário para entender o que é um verniz e como ele funciona e, consequentemente, como limpares o teu material com o verniz que utilizaste. E não vais já embora. Porquê? Porque se realmente esta informação foi muito importante para ti, nós temos uma newsletter semanal que tu podes assinar e vamos-te dar dicas constantes e de forma gratuita para que consigas empoderar cada vez mais a tua arte, porque esse é o nosso objetivo e é isso que queremos para ti. Fazem um scroll para baixo e subscreve a nossa newsletter e vemo-nos no próximo vídeo.